Da aula 9. A caixa uniforme mostrada na figura tem massa de 20 kg, portanto, o seu peso em módulo vai ser 20 vezes 10, que dá 200 newtons, como eu estou representando aqui. Se a força F é igual a 80, então ela vai ter duas componentes, essa componente aqui, que é 80 cosseno 30, que é para a direita, e tem esta outra componente, que é 80 seno 30, só que aponta para baixo. O coeficiente de atrito estático, ele deu e vale 0,3. Isso aí são dados do problema. Primeiro passo, um problema sobre leis de Newton é colocar as forças. Nesse caso, ele já até deu as forças, mas vamos revisar aí, ó. Eu tenho aqui a força normal, que ele está até colocando aqui uma distância x, né, desse ponto O, porque devido ao fato de eu ter esta força de atrito empurrando a caixa para a esquerda, a normal acaba sofrendo um pequeno deslocamento, ela não fica exatamente no centro, tá? A gente vai verificar sempre que a normal, ela vai ficar numa determinada situação que vai depender da possibilidade de rotação desse corpo. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas essa normal, ela está aplicada a uma distância x desse centro de massa, que é o centro de massa G, ou desse ponto O, que é esse ponto aqui, ó, com a base do objeto. Bacana até aí? Então, na realidade, aí eu tenho quatro forças, né? Eu tenho a força de atrito, a força normal, a força peso, e essa força aqui já foi projetada, que está aqui, ó, 400 newtons e 69,3, que era o 80 seno 30 e o 80 cosseno 30. Bom, então a primeira coisa que ele está pedindo, depois do diagrama do corpo livre, que nesse caso praticamente já foi dado, é determinar a força F, a força W, a força normal, que eu vou chamar de N, e a força de atrito, que é a tal da FAT. Em função dos versores IJK. Então, no nosso caso, a força F, ó, 69,3 para a direita, então vai dar 69,3 I. 400 para baixo, então vai dar menos 400? Não, é menos 40, isso aqui está errado, isso aqui é 40 newtons. Porque é 80 vezes o seno de 30, portanto é menos 40 J. Fechou? Isso aqui em newtons. O W é 200, então isso aqui vai dar quanto mesmo? Vai dar menos 200 J newtons. A normal, ela vai ser FNJ normal. Eu botei aqui FN, mas eu poderia ter colocado também a normal N, como ele está pedindo que é para colocar. Tá, então vamos fazer isso, ó. Vamos botar aqui N de normal. E ainda a força de atrito, que está aqui, ó, ela é contrária ao eixo X, portanto, é menos FAT I. Isso tudo aqui, ó, são as quatro forças que estão presentes ali na caixa. Então está respondido a letra A. Letra B, vamos dar uma ajeitadinha na letra B, deixa eu aproximar aqui mais. Ele está querendo saber a equação do equilíbrio de translação. Para saber a equação do equilíbrio de translação, é só fazer que o somatório das forças que já estão calculadas na letra A tem que ser igual ao vetor nulo. Quem que é o somatório das forças, então? Vamos verificar. O somatório das forças, ele vai ser igual a 69,3 menos o FAT I. Camarada, tá vendo que eu estou fazendo pela análise vetorial, porque a ideia é treinar este procedimento. Então treinem desta forma.
Faço análise vetorial porque vocês vão me agradecer mais tarde. Na próxima unidade didática, isso aí vai ser fator fundamental para a solução dos problemas. Depois eu tenho a parte do J, é a força mais a força normal em intensidade, menos 200 J. Isso aqui vai dar o vetor nulo. Então daqui eu tenho duas equaçõezinhas do equilíbrio. A primeira que diz que o FAT é igual a 69,3 newtons. E o que significa isso? Que é necessário que é apenas necessário 69,3 newtons para segurar aquela caixa. O problema, ou melhor, que é necessário 69,3 newtons para segurar aquela caixa. E a outra coisa é que a força normal, ela vai ser igual a... Opa, eu botei 200, mas é 240, porque eu tenho 40 aqui, ó. Aqui é 240. Então dá 240 newtons. Pronto! Estas aí são as equações do equilíbrio de translação. Agora vamos ver as equações do equilíbrio de rotação. Deixa eu botar a equaçãozinha aqui para cima, né? O enunciado para cima. E para fazer a equação do equilíbrio de rotação, eu vou colocar aqui o desenho de novo, até para ficar didático. Então eu tenho aqui ó, o ponto O. Eu estou aplicando aqui uma força F nesse canto que está aqui. Eu até vou chamar isso aqui força F. Força F de 80 newtons. Eu tenho ainda a força peso. A força peso está aqui, que é o W. Eu tenho também a força de atrito, que está aqui. E aqui eu tenho uma força normal, que está a uma distância x desse ponto O ou do baricentro G. Pronto! Por que eu fiz isso? Para poder calcular então... a equação do equilíbrio. Camarada, essa distância, ele falou que é uma distância de 0, vamos dar uma olhada na figurinha, 0,8 metros. E essa distância, ela vale 0,2 metros. Então vamos lá. Para calcular o somatório dos momentos, vamos escolher um ponto. Então vou calcular o somatório dos momentos em relação ao ponto O, que vai ser o momento da força F em relação ao ponto O, mais o momento da força normal em relação ao ponto O, o momento da força peso em relação ao ponto O é 0 e o momento da força de atrito em relação ao ponto O é 0, porque tanto a força peso quanto a força de atrito tem direção que passam pelo ponto O. Então, para calcular agora esse somatório dos momentos, vai ter que ser igual ao vetor nulo. Momento da força, vamos botar aqui, ó, o determinante, aqui é I, J e K. Qual é o vetor posição da força F? Ó, o vetor posição da força F é esse em vermelho aqui, ó, que ele vai ter menos 0,4i e 0,2j e 0k. E a força F, como a gente já tinha visto, ela tem duas componentes, que é de 69,13i e a outra componente é a componente de menos 40j. E ainda eu tenho o momento da força normal, que eu vou fazer de forma escalar. Porque se eu pegar normal vezes a distância, que é x, então, normal vezes x. Aí eu tenho que a normal vai fazer o corpo tender a rodar no sentido horário, portanto negativo, em torno do eixo z, portanto k. Isso somados
tem que dar igual ao vetor nulo. Legal, então vamos continuar. Para calcular então o valor dessa equação de equilíbrio, eu vou lá, ó, pego a diagonal principal, que dá 0. Aí eu pego essa aqui, que é paralela à diagonal principal, e vai dar 16K. Aí depois eu vou pegar essa de baixo com as duas de cima, que vai dar 0. Daí depois eu vou pegar a diagonal secundária, que eu tenho que botar um menos aqui. Então vai dar menos. Aí vai dar menos 0,2 vezes 69,3. Então vamos lá. 0,2 vezes 69,3. Isso aqui ficou 13,9. Então deu 13,9K. Sensacional! Agora vamos pegar a próxima partezinha da equação. Então ela vai dar lá, opa, volta para o exemplo 1. Então estou pegando aqui. Da nossa equação ainda tem E menos NX vezes K igual a 0, que é o vetor nulo. Cara, vamos dar uma analisada com calma nesse troço aí. Então eu estou ampliando aqui, é menos 0,4 e com menos 40J, que vai dar menos 16K. E o outro é menos 0,2 vezes 69,3, que vai dar, segundo que eu calculei aqui, 13,9. Isso aqui vai dar NXK. Então eu posso dizer que o menos NX é igual a menos 16 menos 13 dá 3. Então isso aqui dá menos 2,1. Portanto, o NX é igual a 2,1. Vamos guardar esse resultado para poder fazer as análises, tá bom? Então, olha lá, quais foram as conclusões que eu cheguei pelas equações do equilíbrio? Basicamente estão aqui, ó. A primeira dela, que é a força de atrito. Deixa eu voltar aqui. Vamos botar assim, bota para cá. Estas são as três conclusões que eu cheguei pelas equações de atrito. E eu estou colocando essas três conclusões aqui mais perto para poder analisar legal o resto do exercício. Então ele falou assim, ele quer saber o valor da força de atrito estático máximo. A força de atrito estático máximo é igual a μ vezes a força normal. O μ ele deu e vale 0,3 vezes a força normal. Quanto vale a força normal? Vale 240. Olha aqui, ó, nós obtivemos da equação do equilíbrio de translação. Isso aqui vai me dar 72 newtons. Então, a força de atrito estático máximo é de 72 newtons. O que quer dizer que eu preciso de uma força maior do que 72 newtons para colocar esse corpo em movimento, tá? Então agora ele quer saber o valor da posição X, o valor da posição que a força normal, ou melhor, o valor da posição que a força normal é aplicada do objeto. E a posição que a força normal é aplicada é aquela posição X. Então é só pegar, olha lá, NX
que é uma equação que nós apreendemos lá do equilíbrio de rotação, tem que ser igual a 2,1. Como N ele vale 240, 240 vezes x é igual a 2,1. Vai dar um x pequenininho. Vamos ver quanto é que dá esse x aqui. Então, isso aqui vai dar 2,1 divididos por 240, que ficou 0, ou vou botar assim, 8,75 milímetros. Então agora vamos tentar verificar o que ele está perguntando na prática. Ele perguntou: o que acontece com a caixa? Ela escorrega, tomba ou permanece em equilíbrio? Aí eu tenho que verificar as condições. A condição para ela escorregar é que a força de atrito aplicada ao corpo seja maior do que a máxima. Então, no nosso caso, a força de atrito necessária para segurar era de 69,3, que é menor do que a força de atrito estático máximo, que é igual a 72. Portanto, o corpo não escorrega. Sensacional! A segunda hipótese aqui. Será que ela tomba? Então, para verificar se ela tomba, eu tenho que comparar o x, que vale 8,75 milímetros. Vamos pegar aqui a caixa, lá do início, ó. Veja bem. A força normal, ela só pode ser aplicada para o corpo se manter ainda em equilíbrio sem tombamento até a condição em que a força normal fique nesta fronteira, fique na iminência de ficar aqui nesse ponto de contato, de tal forma que o valor máximo que eu posso ter para x, para que ainda o corpo não tombe, é que seja menor do que a metade do tamanho da caixa. E a metade do tamanho da caixa é 0,4. Então quer dizer que, se eu observar bem, eu tenho que x é 8,75 milímetros, que é menor do que 0,4 metros, que é a metade daquele comprimento da caixa. Ou seja, portanto, a força normal está aplicada à caixa e o corpo não tomba. Qual é a conclusão? Que ele permanece em equilíbrio, sem tombar, ele permanece em equilíbrio. Sem tombar e sem escorregar. Então esta aqui seria a resposta. E a justificativa está nos dois itens anteriores que eu coloquei. Bom, com isso a gente termina esse exemplo. Esse exemplo eu estou fazendo questão de colocar porque a aula 9 é uma aula difícil. Então, de certa forma, se vocês não pegaram direitinho durante a aula, está tendo aqui a oportunidade de fazer o estudo à parte, numa hora que vocês estiverem mais tranquilos. Então, valeu, bons estudos.